Pessoal, eu prometi, tô cumprindo, tudo que sai dos X-Men na banca e que eu consigo adquirir, eu trago aqui pro canal Fator X, fazer review sem spoilers, fazer resumo completo. Mas tem lançamento demais, não tô conseguindo fazer X-Men sagas, não tô conseguindo fazer X-Men principais personagens. E hoje, mais uma vez, um lançamento interrompe a ordem que eu tinha planejado aqui pro canal. Então vamos lá, de X-Men 63 da Panini, logo depois da vinheta, aqui no canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 63 da Panini. Esse exemplar aqui, mais um número dentro da Sina do X, a novíssima fase dos X-Men depois da saída do Jonathan Hickman. Aqui a gente tem Novos Mutantes, última participação da revista dos Novos Mutantes no mix brasileiro de X-Men. A partir desse mês tem um especial dos Novos Mutantes, igual teve de Legião do X, igual teve de Carrascos. Tudo isso à venda pela Panini, separado. Aqui vai voltar a ter X-Men Red, Immortal X-Men e a X-Men do Jerry Dugan. Ah, e essa revista aqui tem um exemplar da X-Men do Dugan sem o Dugan. E antes de você dar graças a Deus, tem que ler, que a edição anual não tá tão boa assim. Mas tudo isso eu explico para vocês na primeira parte do nosso vídeo, o review sem spoilers, depois tem resumo completo. A minutagem fica aqui na descrição para você assistir qualquer um deles que quiser, ou assistir tudo de uma vez se você desejar. Na descrição tem como adquirir X-Men 63, tem como adquirir outras revistas dos Mutantes, do Wolverine, edições especiais, outras coleções. Inclusive, como eu falei na abertura, tá saindo muita coisa. Eu não consigo acompanhar tudo. Tô cumprindo o compromisso que eu assumi, tô trazendo tudo que eu adquiro aqui pro canal, mas nem adquirir tudo eu consigo. É bastante coisa. Inclusive, se você quiser contribuir com o canal, você pode comprar as revistas pelo link Amazon que está aqui na descrição, que dá uma pequena comissão aqui para o canal. Você pode fazer um Pix para o número de celular, né? A chave é o número de celular que está aqui na descrição, ou então através desse QR Code que eu deixo aqui na tela a maior parte do vídeo. E você pode também clicar no Seja Membro. Seja Membro tem alguns benefícios. Eu adianto o vídeo, né? Então, por exemplo, se você for membro do canal, você vai ter um link para assistir o vídeo antes do lançamento, antes de ficar público no YouTube. E tem uma figurinha para os seus comentários aqui no vídeo para o pessoal perceber que você é membro. Eu chamei esse tipo de membro de Novo Mutante. Mais para frente eu ofereço mais benefícios e crio aí um membro dos X-Men e alguma outra coisa do tipo. Mas por enquanto é o que a gente tem. Agora, vamos lá para o review sem spoilers, X-Men 63 da Panini. X-Men 63 tem 112 páginas, reúne em seu interior New Mutants, de 2019, números 27 e 28, X-Men Red, 2022, número 9, e X-Men Anual, número 1. Essa X-Men é X-Men do Jerry Dugan, mas o anual não é escrito pelo Dugan, é escrito por um tal de Steve Foxe. Ficou igualzinho, mas só para avisar vocês. Ainda tá R$ 31,90, o próximo número está anunciado como R$ 34,90 na Amazon. Tem que ver se o aumento vai ser permanente mesmo, porque no caso da saga dos X-Men tem um número 18 está anunciado por R$ 44,90. Só que o número 19 está R$ 39,90 de novo, então pode ser que seja, por algum motivo, a edição com mais páginas, alguma coisa assim, não posso garantir para vocês. A história dos Novos Mutantes é a conclusão da história que tinha começado com a Eliana, tentando passar o poder do limbo para Madeline Pryor, tentando deixar Madeline Pryor como rainha do limbo. Essa história vai se concluir aqui. Depois disso, Novos Mutantes vai ganhar sua própria revista, igual Legião do X e Carrascos, que sai de vez em quando com várias edições dentro, vai sair do mix. Tá? X-Men Red vai trazer aqui pra gente a continuação da revelação dos planos de Abigail Brand, na verdade as consequências, né? Abigail Brand teve seus planos revelados depois da sua morte durante o juízo final, ela passou pelos protocolos de ressurreição e está lidando com as consequências até agora. O Cable e o Gênio reuniram uma equipe de X-Men e foram investigar num lugar, enquanto isso os planos dela estão se desenrolando em outro, vão atrapalhar uma reunião do Conselho Galáctico, então a gente vai ver os X-Men em duas frentes lidando com a Abigail Brand. Tá bem legal. Junto com isso, tem um personagem que eu gosto pra caramba e que vai ser decisivo numa reviravolta que vai ter nessa edição. Não é uma grande reviravolta, mas eu achei legal ele ter esse destaque, ele já tá ganhando destaque há algum tempo. No resumo completo você vai saber quem é, ou lendo a edição. E depois tem a X-Men anual do Steve Foxe, que eu falei pra vocês aqui, né, que é a equipe do Dugan. Dá destaque pra Flama. É uma história legalzinha, não é assim uma história incrível, é uma história legalzinha. É o nível dos X-Men do Dugan mesmo, não mudou muita coisa mudando o roteirista nesse anual. Eu achei legal dar destaque pra Flama. Apesar que da Flama, a coisa que eu achei mais legal tá no editorial, né? Então não é responsabilidade de nenhum dos autores originais. Mas a Dandara Palankoff contou uma coisa aqui que eu não sabia. Eu até já tinha ouvido falar, mas não tinha certeza, que vira e mexe alguém confunde esse detalhe. Mas ela contou aqui pra gente que a Flama é uma personagem criada pro desenho Homem-Aranha e seus amigos e que depois foi pros quadrinhos. Eu já tinha ouvido falar isso sobre a Jubileu, sabia que não era verdade, e sobre a X-23,
de X-Men Evolution, que depois foi pros quadrinhos, essa é a verdade. Agora eu fiquei sabendo que a Flama, bem lá atrás, também foi criada assim, é um personagem que eu gosto, acompanhei ela em Novos Guerreiros, cheguei a ler um pouco dela nos Vingadores. Eu não gostei dela em Amazing X-Men, que foi quando ela entrou oficialmente pros X-Men, mas é que eu não gostei de Amazing X-Men mesmo, né? E vamos ver como é que ela vai sair na equipe do Dugan. O Mix, a partir do próximo número, vai passar a ter só X-Men, então Immortal X-Men, X-Men Red e a X-Men do Dugan. Eu acho que fica melhor assim. A coisa mais fraca do Mix é justamente essa X-Men sem nenhum título, né? A X-Men escrita. Toda hora eu fico falando isso, mas a X-Men escrita pelo Jerry Dugan. Ele até tem umas ideias legais, mas o roteiro dele é bem fraquinho. Não chega a ser ruim, mas perto das outras duas, olha só, X-Men Red lida com o Conselho Galáctico, com a colonização do planeta Marte e a transformação dele em Araco, com as tramas da Abigail Brand. Immortal X-Men traz aí o Conselho Silencioso, sua dinâmica, as maquinações do Senhor Sinistro, que vão virar uma saga agora. E a X-Men do Jerry Dugan traz o quê? Os X-Men eleitos por voto popular, uma ideia bem legal, sendo super-heróis, como era antes dessa fase do Jonathan Hickman. E só. Então é um pouco mais baixo, mas ruim? Ruim mesmo não é. Ruim são outros títulos que tem por aí. Tá? Então eu continuo recomendando você continuar a coleção de X-Men. X-Men 63 está um pouquinho mais baixa, mas em X-Men 64 eu acredito que vai melhorar. Agora vamos lá para o resumo completo. New Mutants 27 e 28. Diana, ainda criança, presa no limbo, tendo seu aprendizado com Belasco. Ela está novamente na biblioteca de Belasco, só que aqui acompanhada do cadáver de uma versão alternativa de seu irmão, Colossus. Uma versão alternativa parte dos X-Men que foram derrotados por Belasco antes dela ser prisioneira do vilão. Aqui ela começa a contar para ele uma aventura que ela diz ter vivido hoje, mas da qual ela tomou nota. E assim começa a nossa história. Nós vemos exatamente o momento que a Illyana Rasputin criança se encontra com sua versão adulta, que também está viajando através do tempo, do limbo, tentando retornar a Krakoa. Não antes, é claro, de passar o poder a Madeline Pryor, que é a missão que trouxe tanto a Illyana Rasputin adulta, quanto suas companheiras Dani Moonstar e Renée Sinclair, além de Madeline Pryor, para o limbo inicialmente. Depois de ter viajado ao futuro do limbo, agora a equipe chega ao passado, se encontra com a jovem Illyana. A Illyana adulta percebe que o que está acontecendo ali é uma coisa da qual ela não se lembra, então o passado está sendo alterado. A criança Illyana fez um feitiço para tentar se libertar do limbo e acabou fundindo o limbo do jeito que existia na sua época com a história de Alice no País das Maravilhas, transformando Belasco no Rei Vermelho. Para consertar isso, ela fez um ritual para atrair um cavaleiro de armadura reluzente que pudesse salvá-la. E o que ela acabou fazendo foi tragando Colossus do presente lá em Krakoa, onde ele estava procurando sua irmã, mas a versão adulta de sua irmã, para o limbo. A equipe aumentou um pouco, Belasco é derrotado com facilidade, as duas Ilyanas, a adulta, que faz parte dos Novos Mutantes, e a criança, que ainda é prisioneira no limbo e só vai escapar com 13 anos de idade, se despedem, em que pese que a Illyana adulta fica tentada a levar sua versão infantil já junto com ela e impedir ela de se tornar a versão adulta, mas que sofreu tanto para chegar até lá. Já a criança diz que não, que pretende permanecer, seguir com seu aprendizado e fazer todas as escolhas que vão levá-la a se tornar exatamente aquela adulta forte que ela acabou de conhecer. Em seguida a isso, Illyana finalmente consegue voltar então ao presente do limbo e vai se encontrar, após atacar as tropas de Sim no presente, com quem está por trás do demônio. E quem é, para nossa surpresa, uma versão alternativa da própria Illyana, que se tornou Rainha do Limbo sem nunca ter voltado para a Terra. É completamente corrupta e agora quer dominar o Limbo definitivamente, derrotando a atual Rainha do Limbo, que é a Illyana que a gente conhece. Sim, no Limbo várias realidades diferentes coexistem ao mesmo tempo, e isso é até estranho de não ter acontecido antes. Bom, as duas Ilyanas lutam, Sim é derrotado com facilidade, mas a Illyana do presente consegue então derrotar essa versão alternativa, destruí-la, e só depois que ela está finalmente derrotada e destruída é que a Illyana que a gente conhece, que faz parte dos Novos Mutantes, é capaz de conjurar uma nova espada espiritual, que lhe dá controle de verdade sobre o Limbo, como era antes. Assim, ela termina o ritual, transfere o controle para Madeline Pryor e pode se despedir dela, deixando-a no controle do Limbo. No finalzinho, a gente tem um pequeno link das histórias no presente que a gente tem acompanhado com as histórias no passado, da jovem Illyana, a mesma Illyana que se encontrou com ela no começo da história. A gente vai ver que um demônio é protegido por Illyana dos maus tratos de Sim. Em recompensa, ele pega tudo que ele sabe sobre Illyana e envia ao passado, no livro que Illyana está lendo, nos flashbacks que a gente está vendo. É por isso que Illyana lê histórias que a versão adulta está passando nos dias de hoje.
E assim, o círculo se fecha também para nós leitores, que não entendíamos como ela podia ter acesso a um livro que mostrava o futuro. X-Men Red, número 9. A trama continua da onde parou. A equipe de Cable está na base dos progenitores, na base de orbes estelares que ele descobriu ser um dos progenitores. Acabou de encontrar os 3 alienígenas que operaram Vulcano quando ele foi resgatado da falha, ainda na própria realidade criada por ele ao lutar com o Raio Negro lá durante a Guerra dos Reis. Essas criaturas que tornaram o Vulcano completamente louco, não que ele fosse muito normal antes. E ao mesmo tempo que a gente vê essa equipe tentando sobreviver aos progenitores e agora a esses cirurgiões que são libertados por orbes estelares e se voltam contra o Dobra, inclusive usando um poder muito semelhante ao que usaram em Vulcano contra ele, e a gente não sabe que consequências isso vai ter no próprio Dobra. A gente vê também na Terra o momento que Vulcano passa pelos protocolos de ressurreição. E a gente vê que o Professor X, no momento de colocar a mente de volta no novo corpo criado para Vulcano, o Professor X tenta reabilitá-lo psiquicamente, com horas e horas de terapia desenvolvida telepaticamente. Não faz efeito, porque ele já tinha sua programação colocada dentro de si antes por esses alienígenas, que agora a gente sabe trabalham com os progenitores que trabalham com Abigail Brand. Então, assim que ele é ressuscitado, Vulcano voa diretamente para o espaço e para a reunião do Conselho Galáctico. E é isso que vai resultar na sua invasão que aconteceu na edição passada. Ele ataca Paibok, ataca o Nova, os membros de Araco do Conselho, o Gladiador, e parece que vai conseguir vencer, parece que vai conseguir matar Cassandra Neranani. Nem Rapina consegue detê-lo. Mas, quando ele dispara a rajada que deveria ser fatal para a menina, a gente vê que existia alguém que estava vários passos à frente dele e de Abigail Brand. Ninguém mais, ninguém menos que Mancha Solar, Roberto da Costa, o X-Men brasileiro. Oculto por um indutor de imagens, era ele e não Cassandra que estava no trono dos Shi'ar. E ele absorve energia, então ele absorveu toda a energia lançada por Vulcano e começou a enfrentá-lo de igual para igual. Vulcano partiu então, não porque, pelo menos na versão dele, tivesse medo do Mancha Solar, mas sim porque seu alvo era Cassandra Neranani. E a revista termina exatamente com ele chegando onde ele acreditava que ia encontrar a princesa, mas lá, Tempestade já esperava por ele. X-Men Anual número 1. Aqui a gente vê Flama sofrendo uma espécie de bullying dos seus ex-companheiros satânicos. Visivelmente, existe um recalque da parte desses ex-companheiros dela em relação a ela ter se tornado uma heroína e, inclusive, ter feito parte de grupos que não são grupos mutantes, como os Novos Guerreiros e os Vingadores. Apesar dos satânicos não serem de confiança, é visível que Flama tem algumas inseguranças em estar nos X-Men. Ela nem queria estar lá até ser eleita. O Homem de Gelo a defende desses ataques, mas ela ainda está cheia de dúvidas quando vai participar da reunião dos X-Men. E na reunião, os X-Men estão dividindo missões que cada um deles vai pegar. São todas missões simples que um ou dois membros da equipe podem resolver. E tem uma que vai passar batido. É o roubo de remédios cracoanos em um hospital na Flórida. Ciclope diz que essa missão é dos Carrascos, afinal, essa é a equipe ligada diretamente ao comércio de pétalas e dos remédios cracoanos. Mas Flama diz que não. Gostando da iniciativa de Flama, Ciclope se oferece para ir à missão com ela. Enquanto os dois estão nessa missão, a gente vê os X-Men cumprindo várias outras missões, desde enfrentar X-Baby zumbis no Mojoverso a outras coisas bem menos criativas. Já Ciclope e Flama começam a investigar o ataque ao hospital, rapidamente percebe que vários remédios foram destruídos, mas apenas os remédios cracoanos foram roubados, e com um pouco de investigação, Flama encontra o vilão que ela já conhece da sua época nos Novos Guerreiros. Se trata do mutante Tufão, que é um dos poucos mutantes que não acatou a anistia de Krakoa, não aceitou a anistia de Krakoa e não se mudou para a ilha. Continua agindo como ladrão e mercenário. Ele foi contratado para assassinar uma pessoa que está internada no hospital, mas viu a oportunidade de roubar os remédios cracoanos com os quais ele poderia fazer dinheiro em países não signatários do acordo que reconhece Krakoa, então decidiu roubá-los. Mais do que isso, como ele não gostou da sua contratante, ele deixou uma bomba no corpo da vítima, para quando ela fosse verificar o corpo, que era seu próprio pai, ela queria a herança, ele detonasse e a matasse depois de tê-lo pago. Diante da luta contra os dois X-Men sem chance de vencer, ele ativa a bomba antes. Só que enquanto a Flama enfrenta o vilão, o Ciclope, para proteger todo mundo do clima, levou para o subsolo, para se esconder, para eles poderem passar pelo furacão vivos. Só que lá é muito perto do necrotério, onde o tufão vai detonar a bomba que está no corpo da sua vítima. Então a Flama corre, quase não tem tempo para isso, mas ela consegue salvar todo mundo do hospital e a aventura termina com ela provando seu valor e voltando a se entender com os satânicos. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X.
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, essa é aquela hora. Aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!